Olá, sejam muito bem-vindos, boa noite. Nós estamos iniciando mais um Pode Barbear, esse episódio com um convidado muito especial. E você que está chegando aqui hoje, não se esqueça, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, comente o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para que a gente possa evoluir cada vez mais. Hoje eu recebo um convidado muito especial, lembrando que o Pode Barbear é conversas de barbearia, não é conversa sobre barbearia, é conversas de barbearia. E nesse sentido a gente convida clientes que são pessoas muito especiais aqui da barbearia, que tem algum tipo de conteúdo para a gente poder conversar, para contribuir com o nosso conhecimento, com aquilo que a gente tem em perspectiva. E eu tenho hoje um convidado muito mais que especial. Além de um amigo, um companheiro, né, tanto de esporte quanto de vida. E eu tenho a honra de presentear vocês com a presença do meu amigo Lindolfo. Seja muito bem-vindo, Lindolfo. Eu estou feliz com o convite, né? Fico realmente muito lisonjeado em poder compartilhar um pouco da minha história dentro do ciclismo, né? Do mountain bike e do esporte como um todo, né? Pronto, e é exatamente esse o assunto do nosso Pode Barbear de hoje, que é o esporte, né? O esporte amador, no sentido de transformar vidas, de trazer para dentro do convívio, né, daquilo que você tem como perspectiva de vida. E eu queria perguntar para você, como é que você começou no mountain bike, o que foi que te atraiu, o que foi que te fez ser um apaixonado? Porque assim, tem muita gente que te olha nas redes sociais, vê teus vídeos e rapaz, esse cabo é doido. Só faz pedalar, não faz mais nada da vida. Faz mais nada da vida, né? E aí, Lindolfo, conta aí um pouco da tua história para que as pessoas possam entender como é que essa história toda começou. Então, a bicicleta se funde um pouco com a minha vida profissional, né? Apesar de ser duas áreas completamente diferentes da minha vida, né? O esporte e o trabalho, mas eles vão se encontrando em vários momentos. Na realidade, eu acho que antes de qualquer ciclista de mountain bike se tornar realmente atleta, ciclista, ele é um ciclista da vida, né? Ele primeiro, por exemplo, eu comecei a pedalar quando eu fui para São Paulo. Eu fui a trabalho e cheguei lá, eu tinha que me deslocar, né, para o trabalho, e a primeira coisa que eu fiz foi ir numa loja de bicicleta e comprei uma bicicleta. E antes eu não tinha bicicleta aqui em Fortaleza, né? Eu trabalhava na Aldeota e fazia esse trajeto, né, no início ia de ônibus, né, daqui de Caucaia até Aldeota, e depois eu fui de carro, né, comprei um carro. E tinha um colega que lá na empresa ele andava muito de bicicleta, de mountain bike, e ele me incentivava muito, né? E eu ficava sempre naquela, compro, não compro, né? Tinha acabado de comprar o carro, tinha comprado um celular e aí pronto, o dinheiro não dava, né? Daí então... Até porque dizem que a bicicleta é bem parecida com o valor de um carro, né? Na realidade, pneu, revisão, você gasta muito parecido, né? O custo disso tudo é... Isso, claro, uma bicicleta de competição, né? Bicicleta de entrada você consegue, né, ali... acho que na maioria das coisas você consegue lidar muito bem, mas uma de competição realmente é mais complicado. Mas enfim, lá em São Paulo eu comprei a minha primeira bicicletinha e aí eu ficava rodando do trabalho, eu ia para Ibirapuera, rodava ali dentro da cidade e foi assim, uma descoberta, né? Eu realmente, eu sabia da história da bicicleta, mas eu me descobri como ciclista urbano ali, né, acho que no pior caos, né, do Brasil, em São Paulo. E quando eu pensei em voltar para o Ceará, eu fiquei naquela, tipo, poxa, eu vou poder andar nos locais que eu antes ia só de ônibus e de carro, agora não, agora é a minha cidade, né? Quando eu voltei, Fortaleza e Caucaia, sempre, né, eu tive esse contato demais com as duas cidades, né? E aí foi quando eu voltei, aí eu fui pedalar com esse meu colega que me incentivou bastante, né, a entrar no mountain bike. E aí eu fui para as trilhas com ele, ainda com bicicletinha de entrada, né? Mas eu já me metia nas trilhas. Mas isso lá em São Paulo ou aqui? Já depois aqui, né? Eu passei um ano em São Paulo. Ah, entendi. E aí eu trouxe, né, algumas coisas. Eu trouxe computador, trouxe bicicleta que eu tinha comprado lá. Eu tinha vendido tudo aqui antes de ir para lá, né? Aí lá passei um ano, comprei algumas coisas, inclusive aí trouxe a bicicleta. E aí daí então eu só venho... Uma coisa que eu acho assim, importante a gente falar e eu contar a tua experiência. Muita gente critica o ciclista urbano, porque o ciclista urbano não respeita semáforo, não respeita faixa de pedestre, não respeita nada. E o motorista de carro, principalmente ele,
tem um preconceito, cara. Eu sou um cara que eu me afastei do urbano de uma maneira assim, eu não gosto, principalmente porque eu vejo esse desrespeito de um lado e do outro, mas eu queria ver assim, a tua experiência, o que tu tem a contribuir. Pronto, eu acho que o que falta é empatia. Eu acho que todo ser humano, ele devia participar, em algum momento da vida, ele tinha que fazer parte de algum dos modais. Eu andava de ônibus, andava a pé, andava de ônibus, depois andei de carro, depois de bicicleta, tive uma época que eu andei de moto. Então, quando você está ali no trânsito e você está na pele daquele outro, você já passou na pele daquele outro, você entende um pouco. Por exemplo, você está de carro ali e você fecha o corredor. O motoqueiro fica chateado, né? Então, poxa, abre o corredor, deixa o motoqueiro ir embora, né? Então, se você é motorista de carro e já andou de moto, já andou de bike, você vai ter um pouco da sensibilidade. Mas aí é o problema. Falta essa sensibilidade, tanto do ciclista, né? Por exemplo, eu vejo muito ciclista que ele entra na preferencial sem parar, né? Ele vem o carro vem na preferencial e ele, em vez de parar, não, ele já entra ali no cantinho, em tempo de acontecer um acidente, né? Eu já vi várias vezes acontecer isso, sem falar de equipamento de segurança, que eu sei que nem todos ciclistas têm essa preocupação, né? Por exemplo, outro dia, numa reunião, o cara comentou comigo, poxa, eu respeito demais os ciclistas, mas eu vinha num trajeto à noite e eu não vi o ciclista. Falta a sinalização, né, noturna. Então são pequenas coisas que cada um poderia ter um pouco... pensar no próximo. Eu acho que falta isso. Falta um pouco de bom senso, né? De estudar um pouco também e respeitar o limite do outro. Porque existe aquela... Quando você faz um curso de autoescola, o instrutor ensina pra gente que o maior tem que proteger o menor. Né? Exatamente. Mas às vezes o menor quer passar por cima do maior. Aí é onde está o problema, né? Porque às vezes, por exemplo, eu vejo isso muito em motocicleta, né? Tem a cinquentinha que o cara não emplaca, não faz curso, nada. Aí ele anda sem capacete, passa sinal vermelho. Ou seja, uma vez que a pessoa está no trânsito, ela tem que, por obrigação, respeitar. Ela tem que conhecer, a sinalização. Eu acho que todo mundo deveria ter o conhecimento mínimo, né? O que acontece muito com o ciclista de urbano, aquele ciclista que eu digo urbano, é aquele que não está preocupado com segurança, capacete, luva, nada. Ele anda na contramão, né? Achando que está na razão. E achando que está na razão. E eu sempre penso assim, que uma vez que o carro bateu em mim, eu como ciclista, eu já perdi ali uma certa razão. No mínimo a razão, né? No mínimo a razão. E o pior, eu posso me machucar severamente, posso perder o meu movimento, né, minha coordenação motora. E andar na contramão você soma as velocidades, né? Então o impacto é muito maior, né? Exatamente. E aí, Lindolfo, depois que tu voltou de São Paulo, aí tu se aventurou nas trilhas, e aí, como é que era assim? Porque existe no meio do ciclismo, né, uma ideia de que, tipo assim, o Boró e o Galáctico, né? Pronto, eu era um Boró de verdade, né? Boró, em outra linguagem, é o Peba, né? O Peba, no mundo dos jogos... Como é que surge essa questão dessas linguagens? Muita gente também tem a questão dos grupos, né? Sim. Qual grupo eu vou, pedalo de noite, de dia, como é que funciona isso? Porque a maioria da nossa audiência são pessoas que não conhece esse mundo, né? Não sabe o que acontece. Sim. Porque, por exemplo, você é um ciclista hoje solitário, né? Vamos dizer assim. E para as pessoas entenderem qual que é o princípio e o conceito de cada uma dessas coisas. É o que todo mundo me pergunta, né? Por onde eu começo, né? E eu sempre indico, procure um grupo. Acho que a coisa mais importante hoje é você se agregar a um grupo. Lindolfo, mas você não faz parte de um grupo. Eu estou vivendo um momento diferente, né, da minha história, da minha carreira, enfim, como profissional, como ciclista, mas todo mundo que está começando tem que ter uma referência, né? Até quando você é grande, né, em qualquer área, você sempre precisa de uma referência. E as primeiras referências que você vai ter são aquelas pessoas ali do grupo, né? Você vai entender o que é que aquele cara leva para comer, o que é que aquele outro tem de equipamento. Então você vai ver ali pequenas referências que vai lhe levar a conseguir executar, chegar numa distância, né, que você quer. Eu quero pedalar 50 quilômetros, né? Então você vê aqueles outros fazendo e você vai acabar fazendo. Sem falar da proteção que você tem ali, que vai estar em grupo, né? Você acaba tendo uma proteção maior. E
E uma questão de vantagem, né? Eu só vejo assim, para quem está começando, é importantíssimo a questão do grupo, né? E aí quando eu comecei, eu participava dos night bikes, né? Eu trabalhava em Fortaleza, então eu já levava a bicicleta no carro. Quando terminava o expediente, eu ia lá às vezes eu ia de bike, né? Então às vezes eu voltava depois do night bike lá do Washington Soares, Osório de Paiva, não sei da onde, e voltava aqui para Calcaia já não sei que horas da noite, né? Ou seja, porque eu precisava desse grupo, né, dos grupos, né? E na época eu só conhecia o pessoal de Fortaleza porque quem me trouxe para o mountain bike foi esse meu colega lá da empresa, que era lá na Aldeota. E aí comecei a pedalar com um grupo ali, outro lá, até me firmar aqui em Calcaia, né? Até conhecer os grupos aqui em Calcaia. Na época eu ainda não conhecia os grupos daqui, eu pedalava com mais 2 colegas lá no Potira. A gente saía lá do Potira e ia até as Cristalinas, fazer esse treino pelo menos 2 a 3 vezes por semana. E aí fui conhecendo mais pessoas lá e aí a gente acabou entrando numa equipe e agregando muito mais, né? E aí que começou a história das competições, né? Tá, mas antes de iniciar as competições, tem aí um gap. Tem uma história, né? Vamos dizer assim, toda uma trajetória dentro dos grupos, né? E o que eu acho importante a gente mencionar para quem está em casa é saber que o grupo ele não é somente, assim, existe e tem que ter aquela todas as vezes que você está dentro de um grupo, dentro de uma turma, sempre vai ter vantagens e desvantagens, né? Quais são as vantagens e quais são as desvantagens de você estar dentro de uma turma? Pronto, as vantagens é como eu já comentei, né? Questão de referência, questão de proteção, né? Ajuda, né? Ajuda mecânica, né? Fura um pneu. Então você vai ter ali pessoas mais experientes que você que dicas, né? Demais. Importante também dizer para as pessoas que não basta simplesmente comprar qualquer bike, tem que ser uma bike adequada, né? Exatamente, o tamanho da bike, tem uma série de coisas. E aí hoje na internet tem muita informação. Claro que tem informação de todo jeito, né? Informação que presta e que não presta. Você tem que acabar fazendo uma triagem, né? De bons influenciadores, né? De boas fontes de informação. Mas hoje, na maioria dos influenciadores, né? Das pessoas que estão realmente na internet compartilhando informação, a maioria é de ótima qualidade. Por exemplo, Renata Falzoni, lá em São Paulo, né? Ela é uma das precursoras do esporte aqui no Brasil, né? E aí, então é uma opção. O Café na Trilha é outro cara que compartilha muita informação, só que aí ele já é um nível um pouquinho acima com relação à competição. Ele já, né, sai um pouquinho ali do ciclismo iniciante, né? Mas ele dá muita dica para o ciclismo em geral. Mas a Falzoni, ela tem mais essa pegada do ciclismo. Eu gosto daquele rapaz que é um careca da bicicletaria, se eu não me engano. Sim, também. E ele dá muita dica bacana, né? Sobre bicicleta, tipos de bicicleta, né? É perfeito ali também. Aplicações de bicicletas para o asfalto, para trilha, para mountain bike, para trial. Ele dá várias modalidades. Ele tem uma gama maior de informação. Ele vai desde o cara que está começando até o. E ele até ensina algumas dicas de manutenção. Né? É bem legal. Eu acho que é pedaleria, né? Pedaleria. Pronto. Esse é o canal dele. É muito bom também. E a questão do grupo, né? As desvantagens. As desvantagens tem. Desvantagem nem todo mundo gosta de falar, mas precisa ser dito, né? Porque afinal de contas, para quem vai começar, precisa entender também. Cara, assim, o que é que eu considero assim, desvantagem, né? Existe, por exemplo, você vai ali quando você já tem um certo nível de pedal, aí você começa a juntar muitas pessoas no pedal, vai acontecer que uma pessoa ou outra vai quebrar, o pedal começa a ficar mais longo, né? Você que está acostumado com um pedal mais rápido, então, né? Uma pessoa quer parar, outra pessoa quer isso. Então existem várias vontades ali. Claro que um grupo bem organizado, eles definem uma rota, né? Definem as paradas e aí, né, se planeja e se executa muito próximo disso, né? Só que acontece dos imprevistos, né? Quanto mais pessoas, mais imprevistos. Então, acho que o primeiro ponto negativo do grupo seria esse. O segundo é possíveis discussões ali interpessoais, né? Acontece demais, isso não só dentro da bicicleta, mas em qualquer outro grupo. No casamento, na família, todo canto tem pensamentos diferentes. Exatamente. E já vai ter discussão, né? Ser humano, né, tem que lidar com gente, acho que é a coisa mais difícil, né? E na minha trajetória, né, como profissional, né, eu tenho visto isso, né, que realmente
por exemplo, contratar pessoas, né? Realmente é uma coisa bem complicada, né? E a gente tem os clientes ali, você tem os prazos, tem as coisas, aí você passa o trabalho e tem que ficar ali em cima, né? Enfim, tem uma série de questões que é realmente mais... outra desvantagem de grupo... Deixa eu te ajudar. Eu acho que tem uma desvantagem também que eu acho importante, porque existem grupos e grupos, existem grupos mais organizados, sim, outros grupos mais informais e desorganizados. Eu, na minha experiência, na primeira vez que eu pedalei, eu achei estranho, porque eu me juntei com um grupo lá do Metrópole, e na minha ideia era a seguinte, ó, o pessoal tá pedalando por saúde, então vai e volta, e a ideia era ir até o Icaraí, que ali era um absurdo pra mim. Sim. Peguei a bicicleta, fui até o Icaraí, voltar pro centro de Caucaia, era, tipo assim, era... O ápice, né? O ápice, né? 30 quilômetros, né? No máximo, né? E, enfim, eu achava aquilo ali... Só que, quando eu cheguei lá, na época, o grupo chegou, aí uns foram pro açaí, outros foram tomar uma cerveja, que eu achei extremamente estranho. Caraca, velho. Mas tem gente não, cervejinha. Que pedala pra poder... Não, aí eu disse, meu irmão, eu tô atrás de sair desse negócio aqui de sedentarismo, de bebida, E aí eu percebi assim, depois com o tempo eu comecei a perceber que existiam grupos e grupos. Sim. Existia esse grupo da curtição, existia o grupo... né, de um tentar ajudar o outro, como você falou, de um tentar elevar o nível do outro de vida, de incentivo. Mas eu acho que uma das maiores desvantagens é aquele grupo irresponsável. Sim. Qual é o grupo irresponsável? Exemplo, a galera se planeja para um final de semana e subir uma serra. E nós temos serras muito perigosas. E às vezes a pessoa não está com a bike preparada, não está com a manutenção em dias, não está com o freio apropriado, freios mecânicos, às vezes nem lubrificado tá, a pastilha de freio tá com óleo, gasta. Então assim, tem uma série de coisas que aí eu vejo que é uma irresponsabilidade levar uma pessoa novata, e a gente tem visto muitos acidentes acontecendo, graças a Deus nenhum deles, eu não tenho conhecimento de que foram fatais, mas as pessoas irresponsavelmente levam pessoas para subir e descerem serras, né? E eu já vi muito isso acontecer, até acontece tiração de onda, né, na internet, fulano quebrou, né, levei fulano a primeira vez, não sei o que, quebrou, aí o cara nunca mais vai pedalar. É uma coisa que eu acho assim, é uma brincadeira de mau gosto. O cara leva aquela pessoa sabendo que é um pedal longo, que é um pedal mais duro, aí vai levar o iniciante só pra fazer o cara sofrer. Que vai ter muitos desafios, né? Só pra poder tirar onda com a cara do outro lá. E isso não é legal, porque pode acontecer muita coisa, né? Nesse meio tempo aí, né? Eu me lembro que um dos primeiros pedais, assim, eu acabei indo pro Icaraí algumas vezes, aí fui evoluindo. E imaginei que na época eu não tinha conhecimento sobre tamanho de bike, pegava qualquer uma. Cara, a gente foi para um pedal para Tucundu, né? Lá no Banho do Luiz. Sim. Beleza, para chegar lá foi de boa. Cara, na volta, eu me lembro que eu sofri. Rapaz, eu sim, só não chamei a Michele de santa. Porque ela que me influenciou na época aí. Meu irmão, eu desci umas 3 vezes na pista, empurrava a bicicleta. Teve horas que eu queria jogar a bicicleta no mato. E assim, e olha que eu já tinha um pouquinho de história, né? Já estava pedalando um pouco. E eu fico imaginando quantas pessoas desistem por conta dessas irresponsabilidades. Exatamente. Eu acho uma irresponsabilidade mais uma brincadeira de mau gosto, né? De querer fazer o outro quebrar só para poder se sentir melhor, né? Tipo, se sentir superior fisicamente. É igual a ideia de comprar um terreno, alguém filmou e começa a postar, dizendo... Você quer dizer, eu acho que é você depreciar, né, o ser humano. Comprar o terreno. É legal a brincadeira. Tem que explicar o que é comprar o terreno, né? Ah, sim. É verdade. Pode barbear. Explica aí o que foi o comprar o terreno. A brincadeira caiu em algum lugar, pedalou, caiu, comprou aquele terreno, né? Aí tem terreno de todo jeito, né? Caiu na ribanceira, caiu na areia, caiu, né? E aí, aí a pessoa tira onda e diz que comprou o terreno. Legal. É legal entre aspas, né? Assim, a explicação, mas comprar o terreno nunca é legal, nunca é bom. Mas eu já caí uma vez, sério,
né, assim, de ir pro hospital. E foi num pedal, assim, de iniciante. Eu fui ajudar uma pessoa a subir, ela se aperreou e veio, né, e bateu na roda dianteira. Aí, como eu tava só com uma mão, caí e fui ao chão. Bati isso aqui, apaguei. Total. Apagou, né? Só fui acordar 1h30 depois no hospital. Disseram que tiraram a minha língua, desenrolaram a minha língua. E foi um pedal, né? Assim, Desses da noite? Da noite, muito simples. Era que eu tava retornando, né, as pedaladas e aconteceu isso aí. Ou seja, acontece até... Na realidade, todas as minhas quedas aconteceu quando eu tava com a tensão baixa. Ou seja, não tava muito preocupado. Né? E aí, quando você relaxa ali, pode ser que aconteça. E isso acontece muito quando você vai fazer a transição do tênis para a sapatilha, né? Que é hoje, muitas pessoas iniciantes acham extremamente difícil andar de sapatilha. E hoje, a gente não consegue entender como é que alguém consegue pedalar de tênis. Né? Eu vinha de tênis agora aqui e fui descer uma escada. Cadê que eu desci? Eu disse, não tenho coragem, porque o pé escorrega, né, do pedal. Eu não tenho coragem mais de fazer uma manobra sem sapatilha. É porque, assim, uma coisa que a pessoa não entende, que a bicicleta, ela acaba sendo uma extensão do seu corpo, né? Assim como dirigir carro, você começa a sentir os obstáculos, né? O cérebro, ele vai assimilar que a bicicleta é parte do seu corpo. Exatamente. E o guidão e os pedais têm que estar fixos ali para você realmente ter 100% controle da bicicleta. Por isso que é a importância do pedal fixo, né? E para quem está começando, para evitar esse tipo de situação de, tipo, comprar o terreno, cair, e ser maltratado, né? E motivo de zombaria dentro de um grupo, qual seria o ideal? Assim, hoje existe aqui na região de Caucaia, no estado de Ceará, nos locais que você já frequenta, existe algum lugar que a pessoa diz, não, eu quero começar, eu começaria por ali, eu começaria por aqui. Tipo, a pessoa quer arriscar numa trilha, quer começar os primeiros passos. Qual seria o caminho? Qual seria certo. Aqui a gente tem, na região metropolitana, a gente tem 2 locais assim, muito bons para começar a prática. Né? Tanto é que você pode ir lá sem bicicleta e alugar. Um é o Terra na Veia, né? Ele lá tem trilhas... Terra na Veia é Maracanaú. Maracanaú, né? Certo. Na realidade é o encontro Caucaia, Maracanaú e Maranguape, né? Fica ali bem no... Certo. Né? Bem no na divisa dos municípios, né? Exatamente. Eu não sei como é o nome daquela CE ali que dá acesso... É a CE que dá acesso... É aquela que vai para Taquara, né? Que vai para Maranguape. A Estrada do Toco. É a CE que vai para Maranguape, eu não sei... 040, se eu não me engano, ou 060. 065, né não? 065, não 060. sei. 060? É. Pronto, é a CE que vai para Maranguape. Ele tem o Terra na Veia. A entrada do Terra na Veia. E lá você pode alugar bicicleta, né? Tem um espaço gigantesco. Lá tem o pedal guiado, né? O passeio guiado que você pode marcar lá com a administração do parque. Né? Então lá realmente é para a pessoa... Isso você começar no mountain bike, né? Já na terra, né? Que eu acho legal. Você pode começar também no asfalto, que é um pouco mais light, né? Um pouco mais... Mas aí tem o risco, por exemplo, de você ir para o asfalto para dividir o espaço com o carro, né? E aí eu não sei se é a melhor... Não só com o carro, buraco, com tudo, mato. Né? E a outra opção muito boa também aqui em Caucaia é a Fazendinha Adventure Park. Lá também você pode chegar lá sem bicicleta e alugar uma bicicleta. Pode levar sua bicicleta também para lá. Lá não paga para você entrar e pedalar. Parece que tem uma taxa de consumação, né? Você paga uma taxa de consumação, mas você não paga para poder utilizar o percurso, né? Com a sua bicicleta. Você pode ir lá e alugar uma bicicleta e você vai pagar lá o valor. Não lembro quanto é que custa por hora. O Fazendinha fica onde? Fica em qual bairro? O Fazendinha fica no próximo ao Cumbuco. Lagoa do Banana. Por trás da Lagoa do Banana. Certo. Né, o Fazendinha Adventure Park. Então são os 2 locais mais indicados assim, para quem quer um espaço seguro, né, fechado, mas ao mesmo tempo é um espaço muito amplo, né, e pensado realmente para o ciclismo. E tem toda aquela mágica, né, da proximidade com a natureza, a pessoa ir no ritmo dela. Que é o mais legal, que hoje eu sou apaixonado pelo mountain bike por conta do contato com a natureza. Hoje eu treino 3 vezes por semana. Se eu não tiver o meu contato com a natureza na semana, eu
Tá, não aí pra funciona. antes de chegar nessa história aí, me conta aí como é que foi essa tua trajetória. Porque tu falou que foi pra São Paulo, voltou, falou dessa Night bike. Night bike, aí, mas teve um processo também de trilhão, de trilha, fazer parte de grupo. Verdade, verdade. Como é que foi isso, assim, e para as pessoas entenderem? Eu ainda estava, quando eu estava trabalhando ainda em Fortaleza, eu ainda estava meio solto ainda com relação a grupos, né? Porque como eu passava o dia trabalhando lá e eu aproveitava que eu estava lá e já saía para os night bikes lá, então eu acabava ficando por lá. No final de semana, eu não lembro de pedalar muito como eu pedalo hoje. Eu ia uma vez ou outra no Terra na Veia, né, com esse meu colega, que ele me chamava. Eu acabava indo para lá também no final de semana, eu lembro que eu ia mais pedalava lá pro lado do Eusébio, do Aquiraz, porque ele era, né, ali da cidade de 2000, a gente acabava indo para aquela região ali. Aí depois continuando esse momento aí de transição, eu comecei com esse meu colega lá no Potira, né, a gente começou a fazer esses treinos, né, 2 vezes por semana até as Cristalinas e voltava, que dava mais ou menos uns 60 quilômetros, né, então a gente fazia terça e quinta, todo terça e quinta, 60 quilômetros, saía no finalzinho da tarde, voltava já no meio da noite, né? E aí, final de semana, a gente ia para os trilhões, né? Tinha uns trilhão lá aqui do município vizinho, como é o nome? São Gonçalo. São Gonçalo do Amarante, né? Pegava o carro e ia de manhã cedo lá. E aí, o trilhão é legal porque ele é uma transição. Você tem aquela sensação que está participando de um evento, né? Um negócio que você tem a hora para sair, para chegar, e tem aquele, né, você pode até se desafiar e até tentar chegar antes dos outros, né, como eu fazia, que eu já era metida já tinha um espírito ali competitivo, né? Eu lembro que o último trilhão que eu fui foi a trilha da FIA, lá em Canidé. E eu queria chegar em primeiro. Eu cheguei em primeiro, mas ninguém tava, assim, pouca gente tava preocupada em chegar em primeiro, só queria chegar, porque né? esses trilhões, eles são meio que um evento, né? O desafio é participar já é o desafio. O desafio é concluir, né? Você chegar realmente, alguma hora chegar, mas não, eu queria chegar primeiro, né? Então, isso aí já foi despertando a minha vontade de competir, né? Eu acho que aí foi o último trilhão que eu fui. E aí o próximo evento já foi uma competição, né? E aí eu me inscrevi em cima da hora e eu fiquei naquela, vou, não vou, né? Aí todo mundo dizendo que já me conhecia, né? Dizia, cara, vai, né? Lá no bairro que eu morava, né? No Potira, lá já tinha muitas pessoas que pedalavam, né? Tinha o Carlinho e a Aninha, né? Do Mercadinho. Eles já pedalavam há bastante tempo. Aí tinha o Carlos lá também da Brilhante, né? Então já tinham umas pessoas ali que pedalavam que já influenciavam as outras, né? Em volta. Tanto é que hoje tem muita gente que sai lá do Potira para pedalar, né? Ou seja, já são pessoas de bem que influenciam outras pessoas. Exatamente. Né? Então, quando é aquela pessoa que quer tirar onda com a outra, aí acaba tirando um incentivo, né? Mas quando você vê que as pessoas tentam ajudar, tentam dar dica e tudo. E aí nessa época foi exatamente isso, quando eu fui para minha primeira competição. O pessoal, cara, tu vai conseguir, tu já pedala bem, né? E aí eu acabei indo pro Trip Trail. O Trip Trail foi a tua primeira competição? Foi, em 2020. Foi em janeiro de 2020, logo antes da pandemia, né? Entendi. E aí logo depois a gente, ali os amigos do bairro, a gente já pedalava aqui, fazia os treinos da quarta-feira, né? O treino dos cocos. Já tinha o treino dos cocos. O treino dos cocos acontece toda quarta-feira, que premiam os primeiros colocados com um coco, 5 né? primeiros, exatamente. E aqui é um trecho de asfalto, né? Que vai da Polícia Rodoviária até o Icaraí. A gente faz 2 vezes esse percurso. E a gente já tinha esse hábito de fazer, acho que era quarta-feira, eu não sei se tinha outro dia, se a gente ia na sexta. Eu sei que quarta-feira era sagrado e o final de semana, né? Como trabalhava o dia todo, então acabava que a gente... E aí, com esses treinos, né? Com esses pedais, né? Treinos, entre aspas, né? Mas com esses pedais um pouco mais... poder entrar nas competições. Lembrando que isso é tudo informal, né? Tipo assim, não tem uma metodologia, pau na máquina, como diz. E aí é onde falta a referência, né? Mais uma vez, a gente demora a crescer, a se desenvolver, porque não tem uma referência. Então, quando a gente
Começa a buscar pessoas que já, eu quero chegar aqui, então eu vou pesquisar pessoas que já chegaram lá, né, para poder ver o que é que eles fizeram para chegar naquele ponto. E é o que falta isso, né, a gente, os atletas amadores, né, a entender esse processo, que não só no esporte, mas em tudo, né? A minha vida profissional também eu fui buscar muitas referências de artistas que trabalham naquele mesmo segmento e entender qual o processo que eles utilizam para chegar naquele resultado. Lembrando que, para quem não sabe, o Lindolfo, ele também é um excelente profissional na área do audiovisual e ele monta maquetes em 3D de shopping, de eventos, né? Fala aí. De arquitetura em geral, né? Então tudo que não existe... São maquetes virtuais. Maquetes virtuais, Como exatamente. é que é o nome da tua empresa? É Quarto Eixo. Quarto Eixo, você pode procurar aí no Instagram ou no YouTube. No YouTube não tem, né? Não, tem, mas é só portfólio, né? São Entendi. vídeos soltos, né? Que eu utilizo para poder mandar para os clientes e tudo. Mas o perfil principal, né? A rede principal é o Instagram da Quarto Eixo. E eu acho que merece depois um Pode Barbear só pra gente falar de negócios, porque, né? porque ele é um excelente profissional, referência no Brasil, quiçá no mundo. E eu digo pra vocês de verdade, o trampo dele é muito foda, velho. Muito foda. É um trampo, assim, de altíssima qualidade, com uma maestria, com uma sensibilidade, com uma coisa, assim, muito focada. Né? Pra quem vê o trabalho dele, vê que realmente ele faz isso com muita maestria. E é aqui de Caucaia, né? E precisa ser valorizado, precisa ser visto. Tem clientes no mundo todo, e muitas vezes clientes aqui de Caucaia buscam pessoas de outro estado e não sabem que aqui dentro do nosso estado a gente tem um excelente profissional na área do 3D. Então, assim, é muito importante isso, ó, na área do audiovisual, a gente perceber que existem esses potenciais muito bons, que são artistas, que são profissionais altamente gabaritados, profissionais que têm um lastro profissional muito grande, um portfólio muito bom e que tem muito a contribuir com o nosso município, tem muito a contribuir com toda essa parte de maquetes virtuais. Então, e não só maquetes virtuais, mas também em outras áreas, que ele também domina outras áreas, né? Isso. E até interessante, quando eu misturo as duas coisas, por exemplo, eu saio para um pedal, vou até São Gonçalo do Amarante, né? E aí lá eu fiz várias maquetes de empreendimentos, né? Loteamentos. Aí eu passo em frente, aí eu vejo a estrutura, eu já fiz em 3D isso aí, né? Já fiz a apresentação desse aí. Então eu acho muito massa, né? Eu saio no pedal e vou encontrando os empreendimentos que eu já trabalhei. Então é bem legal isso aí. É bacana. E assim, antes de falar dessa parte que ele sai sozinho e tudo, aí vamos continuar. Tu foi para esse trilhão do Trip Trail, e aí, qual foi a experiência do Trip Trail lá? Primeiro... Pronto. O Trip Trail hoje eu acho que é considerado a prova aqui da região, né? A de entrada de todo ciclista. Primeiro porque começa na primeira semana de janeiro, né? O evento acontece na primeira semana de janeiro. Então todo mundo que quer começar uma dieta, eu vou começar isso, começar aquilo, né? Começa no início de janeiro, né? Então pronto, é a melhor prova para você dizer assim, a partir desse ano eu vou começar a entrar em competição. E aí o medo que as pessoas têm da competição é que ela vai ter que ir no meio do pelotão e vai ser aquela loucura. Não precisa. Quem vai naquela loucura ali são os 10 primeiros que estão atrás do pódio. Você que está começando, você pode até pensar, eu vou atrás do pódio. Eu sugiro que não. Eu sugiro que você vá ali dentro da sua capacidade, né, dentro da sua, do que você já tem pedalado, né, a intensidade para você não gastar tudo no início e depois morrer nos metros seguintes, né? Então, trate como um desafio pessoal, né? Eu vou completar no melhor tempo que eu conseguir, que eu tiver dentro da minha capacidade. Então, eu acredito que dessa forma você acaba tendo uma transição mais suave, mais tranquila, né? Do mountain bike de passeio, né? Do ciclismo de passeio para o de competição. E aí quando a gente fala do ciclismo como um todo, né? A gente tem o mountain bike, tem o ciclismo de estrada, né? E aí dentro do mountain bike a gente tem ali duas submodalidades muito conhecidas, né? Que é o XCM e o XCO, né? Que é a maratona e o olímpico. Que inclusive agora a gente teve as Olimpíadas aí, né? Espetáculos, os atletas estão cada vez mais
né, preparados, mais fortes. E aí, na sequência, já teve o Campeonato Brasileiro também, que a gente também acompanha, que ainda não é tão acompanhado, não é tão difundido, né, como os outros esportes, mais na internet, mas aos poucos vem ganhando força. Vem ganhando muita força, né? A gente chama o efeito Avancini, né? Henrique Avancini aí nos últimos 10 anos. E só para traduzir para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, essas duas modalidades, né, XCM e XCO, basicamente XCM estradão, sem muitos desafios, onde você larga de um lugar e normalmente você faz um percurso grande, de 60, 50, acima de 50, chega no mesmo local e premia os primeiros. E o XCO é um circuito fechado, que você dá várias voltas passando pelos mesmos pontos, aí tem desafios de galho, de subida, mais técnico, pedra. Que também existe, por exemplo, aqui vai ter o XCO em setembro agora, né, o desafio 6 horas, que aí tem o trecho mais técnico, porém sempre os trechos mais técnicos têm um desvio para o atleta que não está tão confiante em passar, por exemplo, num salto, numa pedra, em alguma coisa mais específica, então ele consegue dar a volta. A linha de segurança. Exatamente, então ele consegue completar muito bem o circuito, o percurso, sem tanto risco quanto, né, um atleta ali que está preparado, que conhece os obstáculos e consegue transpor bem os obstáculos. Né? Normalmente o percurso com obstáculo é mais curto, mas no entanto oferece aquela dificuldade. Exatamente. E o percurso mais limpo ele é maior. Exatamente, para poder compensar, né? Para fazer com que o percurso mais difícil seja mais atrativo. Isso. Né, de alguma forma. Mas enfim, então... Daí então do Trip Trail do ano 2000 para cá, 2020 para cá, eu já perdi a conta da quantidade de provas que eu participei, né? E os primeiros anos eu só levei, como disse, só levei na cabeça, né? Era, mesmo competindo na amador, né? Era meio frustrante, hein? Era, mas eu sabia que era um processo. Eu tinha certeza disso. Tanto é que agora eu consegui o meu primeiro lugar dentro da modalidade, né? Dentro do que eu queria, e eu sabia que isso ia acontecer. É a história de se esforçar, né? De repetir tanto, né? De tanto você repetir, de tanto fazer, ou você fica bom, né? Ou você sai, você se frustra e não é pra mim isso aqui. Só que eu acho que tudo é treinável. É impressionante como o corpo, né, a capacidade humana, ela vai evoluindo com o tempo, né, com o treinamento. Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu subi o Juá, né, que é a nossa serra aqui de treino aqui na Caucaia. Foi até com a Michele, foi quando eu conheci a Michele. Primeira vez. A primeira vez subindo o Juá, fomos até a cachoeira, e não foi nem até o topo do Juá, empurrando, né? Só me empurrando, na verdade. Né? Fomos só empurrando, a maior parte empurrando, né? E eu lembro que a minha colocação, porque dentro do Strava, né, a rede social Strava, tem a colocação do tempo que você levou para subir de um ponto até outro, né? Eu lembro que a minha colocação era 900 e alguma coisa. Ou seja, quase 1000 pessoas subiram melhor do que eu, né? E eu fui subindo, eu devo ter subido já, eu por cima, eu acho que umas 40 vezes o Juá. Eu devo ter subido nesses anos, de 2020 para cá, 2019 foi a primeira vez. Eu acho que umas 40 vezes. Fica lá tudo marcado. Todas as vezes que eu subi ficou registrado. E hoje, se eu não me engano, o meu tempo está entre os 20 melhores. Né? Em quantos anos? Em pouco menos de 4 anos. Então, é a evolução de quem treina, né? Você realmente se esforçar e realmente repetir, fazer aquele treino repetidamente, uma hora é inevitável, né? Tá, e hoje tu consegue subir o Juá, tu já tem uma boa colocação? Tô entre os 20. Entre os 20. Né? Tô tentando ficar entre os 10, mas é difícil, né? Em alguns pontos eu já consigo, por exemplo, eu já consegui até o melhor tempo, né? Em alguns pontos lá. Alguns trechos, né? Em alguns trechos, né? O meu é o melhor tempo, porém em outros trechos... Mas por que, Lindolfo? É porque existem bikes elétricas? É porque existem pessoas que subiram de outras formas? Os bikes elétricos eu fico sempre monitorando, né? Quem sobe de bike elétrica lá e pega o tempo, eu digo, não, esse aqui subiu de bike elétrica, eu vou lá e marco ele. Automaticamente ele sai do ranking das bicicletas normais, né? Dá para você subir de bike elétrica lá e criar o ranking só para as elétricas, só que ninguém fez isso ainda, né?
Mas são atletas muito bem preparados, né? Só para poder deixar claro, bike elétrica não significa dizer que a bike é 100% elétrica, não é isso? Assistida. Ela é, na verdade, uma bike assistida, com pedal assistido. O que significa? Você tem um ganho de 30% de potência, né? Porque o motorzinho fica ali no central. Você pedala, ele vai te dando potência. Vai e te você dando tem impulso, né? E tem um controle de potência, né? Você tem lá de 20%, se eu não me engano, até o turbo, né? Tem parece que 5 potências. E aí você vai... O cara, quando vai na competição, ele vai controlando isso para não gastar toda a bateria, né? E lembrando que tem uma categoria exclusiva para esse tipo de bike, né? Ela não é misturada com as demais categorias. Lembrando também que dentro das competições existem várias categorias. Sim. E essas competições das quais existem aqui na região, na verdade, todas elas são amadores, né? Porque a gente não tem atletas profissionais aqui dentro do Ceará. E se chama assim a categoria iniciante, que eu acho que é uma forma errônea de chamar. Chama, por exemplo, amador A, amador B. Sendo que todas as categorias, mesmo a elite, é uma elite amadora, né? Eu acredito que o mais correto de se chamar seria atleta iniciante, alguma coisa assim, turismo, sim. alguma coisa assim, entendeu? Até em competições maiores ele tem as três categorias, né? As 3 categorias gerais, né? Que seria o atleta que está iniciando, que seria a primeira competição dele, aí tem o amador e tem as categorias federadas, né? Que teoricamente seriam atletas profissionais. Só que a gente ainda não tem a cultura de patrocinar atletas, né? As empresas, as marcas, a gente ainda não tem essa cultura aqui no Ceará. Está começando, né? A gente vê que alguns atletas recebem alguns apoios, né? De algumas marcas, até de algumas prefeituras, mas ainda não é nada que o atleta possa dizer assim, eu vou viver disso, né? Como existe, por exemplo, os atletas profissionais lá no sul, no sudeste, que eles recebem até 16 mil reais, os atletas que são pódio em Olimpíadas, por exemplo, né? Isso salário federal, né? Fora os apoios que recebe. E aí tem todo um suporte, né? Tem o patrocínio de bike, que não é barato, né? Uma bike de competição extremamente cara. Roupa, né? Por exemplo, essa roupa que você está vestido, muitas pessoas têm até uma dúvida, né? Por que o atleta ele usa essa roupa apertadinha? Muita gente até tira onda, né? Por quê, Dudu? É para melhorar a aerodinâmica, né? Tudo dentro da... É um EPI, no caso. Exatamente. É um equipamento de segurança, né? Por exemplo, eu já levei uma queda que eu machuquei o ombro. A blusa não rasgou. Se a blusa tivesse rasgado, teria me rasgado também todinho. Só fez um machucado, quebrei um ligamento, rompeu o ligamento, mas o uniforme protegeu, né? Então, não é o fato dele ser apertado que protegeu, é o fato dele ser resistente, né? Uma malha feita para aguentar esse tipo de impacto, né? Né? E a aerodinâmica ajuda muito, né? Ele ser mais compacto, enfim, é um uniforme feito realmente para a modalidade, né? Agora, claro, tem os outros ciclistas, por exemplo, o pessoal de downhill, né? Que usa um bermudão, né? Porque eles não precisam de tanta aerodinâmica, né? Mas se bem que agora eles estão muito rápidos, né? O pessoal do downhill, que é a modalidade de descer montanha, né? Enfim. Então, esse aqui é o uniforme, esse aqui é feito pela Rocco, a gente tem uma certa parceria com eles, né? A gente está formulando uma parceria mais forte com eles e outros parceiros, mas o uniforme realmente é uma questão de... E eu vi que tem aí um slogan, né? O Mais MTB. Isso é o quê? Um canal, uma equipe? Isso é o canal do YouTube, né? Que eu montei uma época. Eu dei uma parada num tempo, porque depois que eu fui pai, eu não tenho mais tanto tempo para editar no computador, né? Eu fico ali com a minha filha, eu fico editando no celular, né? Então eu consigo editar vídeos para Reels, né? No Instagram e tudo. Mas para editar para o YouTube, a gente precisa de um tempo maior ali, sentar no computador com calma, e não tem sobrado tanto tempo, né? Porque, gente, é o equilíbrio, né? A vida profissional, o esporte
a família e o relacionamento com Deus, né? Então, É a mental também, né? Sua espiritualidade, sua relação com o cosmo, com o eterno, né? exatamente. Tudo Então, isso tem uma relação tem que estar muito equilibrado. Exatamente. Nada pode estar fora do seu lugar. E aí o Mais MPB eu precisei dar uma pausa, né, no canal, mas ainda tem vários vídeos de várias competições que eu participei. Então lá mostra, por exemplo, tem uma competição, eu não lembro agora, Monólitos. Lembra Monólitos no Quixadá? Monólitos é Quixadá. Eu nunca fui para essa competição. Não, é uma das... Eu ouvi dizer que é muito interessante, muito bacana, mas eu nunca fui. Assim, mas eu já vi vários vídeos. O nível de dificuldade não é tão alto. O último agora que eu fui de gravel foi, né? Mas é um nível até intermediário, mas é muito bonito lá. E aí aconteceu um fato lá 2 anos atrás, uma corrida, que aconteceu um acidente na minha frente e eu saltei por cima do cara que caiu, né? Pra eu não cair junto. Aquele salto que eu vi lá no teu canal, foi lá no... Foi Monólitos. Foi Entendi. Eu pensei que tinha sido aqui no Hard Trail. Não, foi lá. E aí tem essa corrida, né? Tem outra de Ibiapina que também foi muito massa o final, teve outra queda também no final. Enfim, então tudo eu gravava, né? Botava a câmera aqui no peito e aí eu gravava toda a corrida, depois ia lá, editava, e dá muito trabalho isso, né? Porque você tem que treinar, ir pra competição. E tu tem um vídeo também que viralizou, né? Que é aquele que passa a pá, ali a pá eólica. Teve 1 milhão de visualizações. Agora, muito porque muita gente não conhece, não sabe o que é aquilo, né? Outra coisa que aconteceu foi o efeito de lente, né? Como eu usei uma grande angular, a pá falta não terminar, né? Deu uma sensação assim e a música também. E de proximidade também, porque como o efeito da lente que tu usou, deu a entender que tem um momento que você pensa que ela tá passando por cima de ti. Bem próximo, né? Aí eu viro aqui, as pessoas até nem sabem como é que eu filmo, né? Eu tenho a facilidade, né, pra soltar as mãos. É outra coisa que eu também, assim, eu tava até falando contigo, assim, cara, eu tenho dificuldade de pedalar e gravar ao mesmo tempo, porque você tem que ter atenção no guidão, atenção no celular, porque não pode cair, e às vezes a capinha desliza. É uma atenção assim redobrada, são muitos pontos. Então, eu acredito que muita gente acha que eu sou irresponsável a ponto de pegar o celular e filmar em todo lugar. Eu acredito que sim, porque algumas pessoas até dizem, cara, cuidado com isso, não sei o quê. Só que eu me sinto tão seguro porque eu analiso todos os pontos. Tudo, por exemplo, eu vou filmar num canto, eu sei o que vem lá na frente e o que vem lá atrás. Eu não tiro o celular do bolso se eu não souber o que é que tem lá na frente e o que está lá atrás. Né? Por quê? Porque eu preciso ter... Mentalmente tu já faz uma preparação. Eu já faço uma leitura do terreno, de onde eu tô, de tudo. Né? Por exemplo, locais que eu treino, que eu passo várias vezes, eu tenho a facilidade de treinar. Eu já sei que ali vai ter um obstáculo, então eu vou lá e tiro e faço as minhas filmagens, né? Eu filmava com o peito, só que a cinta prendia muito. Todo mundo pergunta, né? Por que tu parou de filmar? Aquilo me incomodava demais. É uma coisa que o pessoal não entende é que quando você usa uma roupa, ela expande, porque você tá ali puxando ar o tempo todo, o teu pulmão ele expande, né? Então qualquer coisa que te sufoque dá uma sensação de sufocamento. Né? Pois é, eu tinha dificuldade. Então eu tinha esse problema, né, com a cinta que segurava a câmera, né? E tinha uma outra questão que a federação estava querendo proibir o uso da câmera no peito, porque dizia que, eu até entendo, né, que se você sofrer um acidente e cair de peito, você vai ter uma lesão grande causada pelo impacto, né, aqui. Eu até entendo, mas eu acho que assim, é o atleta que tem que escolher isso, né? Ok, tem a prova e tudo, federado e tal, mas... E aí tinha essa questão. Aí eu também parei de usar também por conta disso. Então vou usar mais, não é mais certo não usar, que aí não tem esse problema. Entendi. Apesar de outras pessoas usarem hoje... Mas tem outras opções, eu vi que tem umas câmerazinhas pequenas, né? Tipo uma 360, né? Aquelas outras GoPro pequenininha que também dá pra fazer uma... tem uma que você bota um colarzinho e ela gruda aqui no imãzinho também, é uma opção. Tem a outra pra você colocar no guidão também, que só que tudo isso é custo, né? E a bicicleta já é um custo alto aí. Falando sobre bicicleta, né? E muita gente não entende que existem vários tipos de bicicleta. Sim. Quais são os principais tipos aqui que a gente tem disponível? Bem,
O próprio nome já diz, né? A mountain bike, né? A bicicleta de montanha. Aí a gente tem a bicicleta de estrada, a road bike. Tem a gravel, que seria um intermediário entre as duas, né? Que é uma bicicleta que ela é feita para você rodar grandes distâncias. Qual a diferença? Por que eu não posso rodar grande distância nas outras duas? Você até pode. Eu até faço isso. Eu rodo grande distância na mountain bike e rodava quando eu tinha a speed, né? Eu fazia os meus longões na speed. Só que a gravel ela acaba sendo ela mais confortável para aquele tipo de modalidade, né? Para fazer os pedais mais longos, para você entrar no estradão, para ir voltar para um asfalto, para você fazer treinos híbridos, né? Então, basicamente a gente tem essas 3 grandes modalidades de bicicleta. Tem a BMX, né? Que é a bicicletinha para fazer manobras e tal. E outras, né? Tem as bicicletas urbanas mesmo, as bikes elétricas. Enfim, tem uma gama gigantesca de modelos, mas dentro das principais de competição a gente tem essas 3, né? A Speed, a Mountain Bike e a Gravel. E aí dentro delas tem a bicicleta de alumínio, a de carbono, a de... E aí você pode ir de uma bicicleta de R$1.000, como ir para uma bicicleta de R$70 mil. Como outro dia eu testei a bicicleta, uma loja me forneceu uma bicicleta para eu testar numa trilha, e eu fui para... né, até quebrou um raio na ida. Terminamos o pedal, eu cheguei em casa, eu fui dar uma pesquisada na bicicleta. Aí eu fui ver o preço, R$72 mil. Eu disse, caramba, só aquele raio foi R$10 mil que eu quebrei. Foi igual um amigo meu que ele veio cortar cabelo aqui comigo, ele fez implante, né? Uhum. Aí o implante dele, na época, que ainda não era tão avançado como hoje, porque hoje eles pegam aqueles fios e plantam um a um. Basicamente é isso, né? Eles tiram o folículo e vão plantando um a um. É um transplante, aí tira de uma parte aqui e replanta. Antigamente, eles tiravam uma tirinha do couro capilar, e aí eles costuravam e ficava a cicatriz, né? Entendi. Hoje não, hoje eles tiram fio a fio. Fio a fio. E aí eu brinco com ele, porque tipo assim, toda vez que eu vou cortar o cabelo dele, quando eu passo a máquina, eu já caiu 300 conto. Caiu 300... Mas é a mesma sensação, né? Você pegou uma bicicleta de 70 mil, queimou um raio. Já foi R$1.000. R$1.000 furou um pneu, rasgou o pneu. Não, se rasgar um pneu ali foi R$500. Certeza. Muita gente não entende porque que custa tanto, né? Eu acho que tecnologia, materiais, performance. É um conjunto, né? E a bike é boa mesmo? É impressionante, porque, por exemplo, ela tem os rolamentos, né? Tudo que gira na bike tem um rolamento, né? Por exemplo, o eixo da roda é um rolamento, o eixo do pé de vela é um outro rolamento, o eixo da suspensão é um outro rolamento, então... E todos os rolamentos feitos de cerâmica. Aí é um negócio mais caro ainda, né? Porque é mais leve, o giro é melhor. Essa que tu usou? Essa que eu usei. Aí a roda é de carbono, né? Porque a roda de alumínio, né? Roda de ferro é pesadíssima, né? A roda de alumínio é até razoável, mas você vai pôr de carbono, é extremamente leve, né? Mas se mostrou um pouco mais frágil. Tanto é que eu quebrei um raio por causa da minha inexperiência. Você tem dois momentos aí quando você tem uma alegria, né? Uma alegria quando você pega ela pra você... E a tristeza de quando vai entregar, né? Poxa, não é minha. Na realidade foi até o que o cara da loja me falou. Disse, tu não tá conseguindo dormir hoje, né? Antes de pegar a bike, tu imagina quando tu for dormir no outro dia, depois que tu entregou a bike, saber que tu não vai poder mais pedalar na bicicleta daquela, né? De R$70 mil. Porque... Caramba. E Lindolf, e assim, estamos se aproximando aí da nossa fase final, que, cara, conversa muito massa, muito interessante, muito bacana. Mas assim, tem uma coisa que acontece contigo hoje que eu escuto muitas pessoas falando, rapaz, o Lindolf é doido. Eu acho que é a frase que eu mais escuto. É doido. Porque tu disse que passou por aquele processo todo da transição, pedalar sozinho, na urbana, depois foi para os grupos, depois foi para a tua primeira competição, continuou nessa competição, equipe e tudo mais, e hoje tu pedala sozinho, né? Pedala grandes distâncias. Quais foram os desafios, o que te levou a isso? Tu não faz mais nada da vida, tu é doido, começa a filmar no meio do mato, né? Com tanto perigo, com tanta violência. Então, assim, o que acontece? O que esse tipo de pedal faz contigo, com a tua mente, com o teu interior? E por que tu chegou nesse ponto? E por que o Lindolf é doido? Pronto, quando eu comecei, eu não sabia por quê. Né? Eu comecei fazendo simplesmente porque me dava vontade. Né? O que é que eu faço? Né? Eu saio para pedalar,
Primeira vez que eu fiz meu desafio 200 quilômetros, né? Eu aproveitei uma prova que ia ter em Guaramiranga, eu saí daqui de Calcaia, fui pedalando até o local da prova, só aí deu 60, 70 quilômetros daqui para Redenção, né? E aí cheguei em Redenção, todo mundo reunido lá, todo mundo descansado, né? Todo mundo veio de carro, só eu que tinha ido pedalando, né? Aí cheguei, subi em Guaramiranga, aí almocei lá, desci e voltei até Calcaia. Essa brincadeira durou, acho que umas 12 horas. E foi o meu primeiro grande pedal, né, de 200 quilômetros. E eu queria... Era um desafio pessoal meu, né, eu queria me superar. Uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade foi nas subidas, né, então eu disse, eu vou ser um dos melhores atletas de subida, porque eu quero treinar, eu quero subir bem, e eu quero ser competitivo, né, eu quero estar dentro ali dos... Eu sei que eu não vou chegar a ser o melhor atleta, porque já passei muito da idade, né, de treino de base, né, eu terei que treinar lá desde os meus 13, 14 anos, né, para em algum momento da vida chegar realmente a ser um atleta profissional. Eu sei que eu não tenho mais esse... Mas... E aí, quando eu comecei, eu não tinha certeza exatamente por que eu fazia. E aí muita gente... Umas pessoas, uma mulher chegou numa corrida e disse assim, Lindolfo, obrigado pelos seus vídeos. Ela falou isso porque eu tinha uma pessoa que pedalava junto comigo e ela não pôde mais pedalar, ela se mudou e não tenho mais com quem pedalar. E aí ela começou a pedalar sozinha. Ou seja, os meus vídeos deu coragem a ela pedalar sozinha. E aí o que aconteceu? Influenciou outras pessoas a pedalar com ela. E aí ela montou lá, juntou gente para pedalar, né? E outras pessoas vêm dizendo, muito legal o trabalho que você faz, inspirar outras pessoas ao esporte. E é isso que eu tenho dentro de mim. Eu não quero aparecer, eu quero, de alguma forma, mostrar que o mountain bike é possível, apesar de ser um esporte caro, né? Eu sei que é um esporte caro, mas é possível você ali, com menos recursos, com uma bikezinha de entrada, você fazer muita coisa, é possível. O que eu estou tentando fazer agora é garimpar alguns produtos. Primeiro eu estou mostrando os produtos que eu uso, que eu acredito. Mostrar para as pessoas, né, o que é interessante, o que é bom em termos de acessórios, de produto para usar ali na bicicleta. E com o tempo eu vou garimpar mais produtos para poder mostrar para as pessoas, tem esse mais em conta aqui, que esse aqui dá para usar, dá para ir para o pedal, dá para ir para uma trilha, dá para fazer, né? Então, eu acho que hoje meu objetivo é esse, é mostrar que é possível fazer esporte, ter uma vida saudável, que é isso que eu estou procurando para mim, é um equilíbrio de performance, mas de longevidade. E aí o esporte é um dos pilares. O outro pilar que eu estou focando na minha vida é a questão da alimentação. Eu tenho feito uma seleção de alimentos, do que é que eu vou comer, né, diminuir meu peso corporal para poder ter mais performance, né, porque na bicicleta a gente tem a questão do peso-potência. Então todas essas questões foram me levando para onde eu estou hoje, né? Fazer os meus longões me ajuda o quê? No psicológico, me ajuda a perder peso, me ajuda... Se bem que eu perco ali 2, 3 quilos, né, nos primeiros 3 dias, aí depois eu ganho, porque me dá uma fome, né, nos dias seguintes para poder voltar repor tudo que eu perdi, né? Então, basicamente é isso. E essa questão de andar sozinho no psicológico, ele tem tudo a ver, isso que tu tá falando, porque muita gente pergunta assim, mas você vai sozinho? E as pessoas não entendem que o pedal, de certa forma de competição, ele é solitário. Ele é solitário. Né? Ele é um esporte solitário, que se você quiser obter performance, resultado, você vai ter que ter um alto desafio, né? Consigo mesmo. E aí vem também a questão das referências, né? Você olha para os treinos do Avancini, mas o Avancini é um cara profissional, certo? Mas se eu fizer um pouquinho... O Avancini, no caso, para quem não sabe, é o Henrique Avancini. Pode procurar aí que você vai encontrar. Campeão mundial de XCO e de XCM em 2 anos, né, separados, né? Muito bom, conversa muito boa. Lembrando que esse projeto ele tem o apoio da Lei Complementar 195 de 2022, a Lei Paulo Gustavo.
E foi através dessa lei, apoiada aqui pela Secretaria de Turismo e Cultura de Caucaia, que foi possível viabilizar. E muito obrigado, Lindolfo, por compartilhar um pouquinho dessas histórias com a gente. E vocês não se esqueçam, compartilhem, comentem, curtam e se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado, até a próxima. Valeu! Até lá.